Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre adoção. É que no mês de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção, uma data crucial para conscientizar a sociedade sobre a importância e os desafios desse ato de amor. Aqui em São Paulo, o cenário da adoção, gente, é especialmente significativo. Isso porque o estado lidera o ranking com o maior número de crianças aguardando por uma família adotiva. Em contrapartida, também é a região que mais acolhe. Para falar mais a respeito desse cenário e desse ato de amor tão importante, o Alesp em Pauta recebe o Antônio Carlos Berlini, que é membro da Comissão Especial de Adoção e de Direito à Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo e membro também da Frente Parlamentar de Adoção da Alesp, não é isso? Isso mesmo, Bruna. É um prazer estar aqui junto com você e com os nossos amigos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu recebo também o conselheiro da HESP, Eduardo Pires. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, Bruna. Obrigado, doutor Carlos. Olá para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, aqui a gente tem um costume importante e peculiar. Eu gosto de começar sempre do início. Então, eu vou começar por você, Edu, para você explicar para a gente um pouco do que faz a HESP. Bom, a HESP, né, é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, e a gente tem esse compromisso, né, com a sociedade de dar visibilidade ao trabalho que os grupos fazem no nosso estado. A gente tem diversos grupos, estamos numa fase de recadastramento agora, e a associação tem trabalhado ajudando os coordenadores, trabalhando, fazendo encontros regulares, setorizando o nosso estado para ver como a gente pode fortalecer esse trabalho de capacitação das famílias, de conscientização da causa, trabalhando sempre com uma adoção legal, segura e para sempre, que é o nosso lema. E hoje também, né, esqueci de me falar na abertura, é o Dia da Família, um dia importante para a gente falar também sobre adoção. Olha aí, deu tudo certo, né? Uma coisa linkando com a outra. Carlos, me conta um pouco a respeito do seu trabalho na OAB, a respeito desse tema da adoção. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, né, tem aí mais de 550 mil advogados. Contudo, nem todos eles trabalham com adoção. A adoção é uma área tão específica dentro do direito de família, dentro do direito à convivência familiar e comunitária de crianças, que realmente a gente tem levado essa mensagem aos colegas advogados de formação, de capacitação, de atualização no direito da criança e do adolescente de viver em família. Todos nós o que buscamos realmente é que a criança nasça, cresça, viva, seja educada no seio da sua família. E lá, quando não é possível, aí sim a gente pensa no Instituto Jurídico da Adoção. Essa é a mensagem que a gente leva tanto aos colegas advogados quanto à sociedade em geral. Ou seja, é preciso que tanto os advogados quanto a sociedade falem cada vez mais a respeito desse assunto. Perfeito, porque a adoção, como o próprio Eduardo estava dizendo, né, deve ser legal, em primeiro lugar, segura, e para sempre. Para isso, os grupos de apoio à adoção, a Ordem dos Advogados do Brasil e o sistema judiciário, todos eles se congregam, estão juntos para levar esse direito à criança. O direito à adoção não é um direito do adulto. O direito à adoção, é um direito da criança de viver em família. Portanto, a sociedade tem que despertar, não ser um tabu, obviamente, a adoção não é tabu, e todos nós temos que nos preparar, todos nós somos atores nesse cenário da adoção e da colocação da criança em uma família que não é aquela de origem dela. Ainda é muito burocrático adotar uma criança? O que uma família precisa ter legalmente para conseguir adotar? Depende do que a gente chama de burocrático. Eu acho que tem uma burocracia boa e tem uma burocracia muito ruim. A burocracia ruim é aquela que o nosso judiciário é um tanto paquidérmico, ele é lento, mas precisa haver uma burocracia, porque para que um juiz escreva lá embaixo, que suponhamos que Zezinho não é mais filho de João e Maria, ele precisa de ter elementos de convicção bastante para poder dizer isso e entregar essa criança a uma outra família. Esse é um processo que realmente demanda muito tempo, porque o juiz simplesmente não pode, tirar uma criança de uma família e colocar em outra. É necessário que ele analise todas as questões técnicas, sociais e psicoemocionais que envolvem essa criança e a família de origem dela. Por que ela está sendo colocada em família? E isso é um processo que demora. É o processo que a gente chama de destituição do poder familiar.
A adoção é relativamente simples, porque hoje em dia os grupos de apoio à adoção aí capitaneados pelo Eduardo e por tantos outros coordenadores preparam as famílias adotantes para que possam receber essa criança. Então somos também auxílio ao Poder Judiciário. A burocracia vem com o fato de que realmente é necessário ter o entendimento e a certeza de que essa criança não pode viver na sua família de origem. Só aí, então, a criança é colocada dentro de uma outra família preparada, uma família que o Poder Judiciário prepara, que os grupos de apoio e adoção também preparam, e o advogado faz essa ponte também. Ele intermedia todas as ações legais dentro do Judiciário, fazendo parte do tripé da Justiça, né? O juiz, o promotor e o advogado. Vamos combinar também que essa burocracia toda não é nada perto do que esse ato de amor depois vai trazer para essa criança e para quem está adotando, né? O amor, ao final, vai superar todas essas dificuldades, fichinha, né, esse negócio legais. de burocracia, gente. Exato. Agora, a documentação é uma documentação muito simples, a documentação que nós temos em casa, na nossa gaveta, né? Só que ela é precedida, obviamente, de um tempo de preparação dessa família, que é obrigatório por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, que a família esteja preparada pelo Judiciário e pelos grupos de apoio à adoção. Então, a partir daí, quando a criança estiver já para ser colocada, mas a família também estiver madura, então se faz essa colocação. Esse tempo de preparação varia de família para família? O tempo de preparação varia sim. O que não varia legalmente é esse processo que a gente chama de habilitação à adoção, que é um processo legal. Tem um tempo determinado, porém, isso vai depender muito das condições psicoemocionais e sociais da família também. O Poder Judiciário prepara com o grupo de apoio à adoção, mas, digamos assim, não é um tempo legal, mas não é que seja um tempo respeitado nos estritos termos da lei. É um parâmetro. Isso depende realmente da família, depende da preparação da família. Agora, ô Edu, um mosquitinho me contou que você é adotado e que você adotou uma galera, é isso? Sim, é verdade. Eu sou filho por adoção, meu pai também é filho por adoção, e eu tenho um filho biológico e 5 através da adoção. Então são 6 aqui em casa, fazendo bagunça lá. Enquanto eu estou aqui, eles estão lá, causando lá com a mãe. E o que você diria a respeito dessa burocracia para adotar uma criança e o que esse ato de amor pode te trazer, né, te devolver depois que você estende a mão dessa forma? Na verdade, né, Bruno, o Dr. Carlos bem falou aí que existem os dois tipos de burocracia, né? E eu não acho que a burocracia na parte da adoção ela seja ruim. As pessoas têm esse mito no Brasil de que tudo que é público, né, seja o serviço, seja a parte judiciária, tudo é burocrático, né? Mas tem coisas que precisam de tempo, não é só a questão da burocracia. É certo que em alguns locais é difícil você conseguir habilitação em menos de um ano, porque o fórum tem uma equipe reduzida. É um problema gigante para a gente resolver, essa questão da morosidade, né? Mas precisa realmente ser burocrático, porque é uma responsabilidade muito grande você tirar uma criança de uma família e dizer que aquela não é mais a família dela. Porque não é porque ela queria isso, porque às vezes a criança quer estar naquela família mesmo sofrendo. Né? É porque não é o melhor para ela e ela não tem condições de decidir. Eu falo que eu jamais seria juiz para poder assinar um documento desse, porque é difícil a gente tomar esse tipo de decisão. Mas eu não enfrentei essa burocracia nesse sentido, porque a minha habilitação correu dentro do prazo, eu me habilitei na cidade de São Paulo, né? Ela correu dentro do prazo, a gente tem 11 varas de infância na cidade de São Paulo, então varia um pouco isso, e logo que eu me habilitei, a gente foi conhecendo através dos grupos de apoio à adoção, o que é a adoção, quais são as crianças que hoje estão disponíveis no sistema, e essa criança que todo mundo deseja, um bebê até 5, 4, 3 anos, branco, menina, ela não existe ainda no sistema, né? Você que está entrando agora para adotar, essa criança ainda nem nasceu. A quem está no sistema são as crianças mais velhas, as crianças que fazem parte de grupos de irmão ou com alguma necessidade especial. E aí, nesse desenvolvimento, a gente foi conhecendo várias crianças disponíveis. E dentre elas, tinha esse grupo de 5 irmãos de outro estado, fora de São Paulo,
que quando a gente conheceu, a gente se apaixonou e aí não teve mais como ficar longe deles. E hoje eles estão lá bagunçando em casa e bagunçaram a vida da gente no bom sentido. Eu vou entrar mais nesse assunto já muito rapidamente, porque eu já estou bem curiosa para saber como é que foi tudo isso, todo esse processo, como é que é a vida hoje com eles, enfim. Tem um monte de pergunta. Agora, doutor Carlos, para que a gente ainda fale a respeito da adoção dentro dessa questão legal, eu queria que o senhor explicasse para a gente de forma didática e para quem está em casa, em que circunstância a justiça sabe, realmente tem certeza de que aquela criança precisa ser tirada daquela família, precisa ser levada para um abrigo? Como é que a justiça sabe que uma família está habilitada para receber essa criança numa adoção? Uma criança é retirada da sua família de origem em situações muito especiais e específicas e excepcionais. Não é que qualquer denúncia à vida através do conselho tutelar ou das autoridades policiais ou públicas, o juiz vai lá e toma a criança da família. Absolutamente não é isso. As condições têm que ser realmente levar ao convencimento do Poder Judiciário de que aquela família não está mais atendendo ao direito da criança e do adolescente que está ali naquele núcleo familiar. Então, nós temos a lei, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 4º, e temos também o direito à convivência familiar do 227 da Constituição, que diz que é direito da criança viver na sua família e na sua comunidade. Porém, quando esses direitos não estão sendo respeitados, nós temos aí situação de abuso sexual, temos situação de mendicância, temos situação de miserabilidade extrema, temos com condições psicoemocionais difíceis para que a criança permaneça ali, drogadição dos pais, alcoolismo, ou seja, existe uma série de motivações, né, que faz com que uma criança seja retirada daquela situação de perigo. Perigo físico, perigo emocional, perigo social, perigo psicológico. E, contrariamente ao que muita gente pensa, só o estado de miserabilidade ou vulnerabilidade da família, né, não permite ao juiz que retire a criança de lá. Não é porque a família é pobre que todas essas crianças de famílias pobres precisam ser ou devam ser adotadas. Até porque isso tem solução, né? Essa questão da miséria extrema. Exato. Existem políticas públicas de atendimento à família que primeiro são acionadas enquanto a criança é retirada daquela situação de perigo emergencial, né? Ela é colocada em um serviço de acolhimento institucional ou um serviço de acolhimento familiar, que são os chamados SAICAS, antigamente chamados de abrigos. Né? Hoje são serviços de atendimento a essas crianças, então são instituições ou família acolhedora. O juiz retira aquela criança em situação de perigo emergencial, coloca essa criança a salvo de todas essas situações, até que se estude a família e se veja as condições que essa família tem de receber a criança de volta. Quanto tempo a lei diz que temos para fazer isso? 18 meses. 18 meses se consegue, Bruna, fazer isso? Absolutamente não. E aí as crianças vão envelhecendo dentro da instituição de acolhimento. Às vezes elas chegam até com 10 anos, com 11 anos, 12 anos. Não é que elas chegam pequenininhas, recém-nascidas ou de colo. Então as crianças vão crescendo dentro da instituição de acolhimento, né? E nem sempre a instituição de acolhimento pode ter recursos bastante para poder gerenciar a vida daquela criança da maneira que ela precisa. As crianças vão crescendo e vão perdendo, inclusive, a chance de voltar para a família de origem, assim como perdendo a chance de ir para a adoção. Então, nós temos aí um grande número de crianças e adolescentes esperando para serem adotadas. Crianças com necessidades especiais, crianças com defeitos físicos ou mentais, não é? Existe aí também uma possibilidade muito mínima dessas crianças irem para adoção, que a gente chama de adoção tardia, depois dos 8, 9, 10 anos de idade. E aí os nossos abrigos ficam se inchando dessas crianças que não têm condições nem de voltar para a família e nem tampouco de ir para uma família adotiva. Ainda é o perfil menos procurado, digamos assim, por famílias que querem adotar uma criança. Exato, mas existe aí um movimento muito grande da adoção, dos grupos de apoio à adoção, fazendo com que se desperte e se alargue o horizonte da família adotiva. Né? Quanto mais eu alargo o horizonte da família adotiva,
também para uma adoção mais tardia ou uma adoção com uma necessidade especial, menos tempo essa família vai ficar esperando na famosa lista de espera, que na verdade não é uma lista de espera, né? É um rol, é um elenco de famílias aptas para serem pais, para serem mães adotivas, ou papai e papai, ou mamãe e mamãe, né? Várias configurações de família, ou a mãe solo ou o pai solo, né? Que queira adotar essas crianças. Então, quanto mais a família se abre para a adoção no perfil da criança, menos tempo ela vai ficar na famosa lista de espera. Sem contar, Edu, que às vezes as pessoas estão, digamos assim, negando este perfil, ou não estão exatamente buscando esse perfil, às vezes por uma falta de conhecimento, às vezes elas estão negando aquilo que mais vai trazer felicidade para elas, né? O trabalho de vocês também é fazer essa conscientização nesse sentido? Sim, com certeza, né, Bruno? Acho que é isso que o Dr. Carlos estava falando. O perfil que todo mundo quer é de uma criança que não existe dentro das casas de acolhimento, né, dentro dos SAICAS. Mas existem crianças reais lá. E o trabalho do grupo de apoio à adoção também é fazer isso, é ampliar esse horizonte, é dar visibilidade a essas crianças de forma segura. Então, hoje, por exemplo, todo mundo que se habilita, né, pelo sistema certinho, pelo fórum, né, passa pelo processo de avaliação e tem a sua habilitação, ele pode ter acesso dentro do sistema do fórum, do CNJ, a todas as crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção e não tem pretendente. Mesmo que você colocou lá um perfil que você quer só até 5 anos, até 6 anos, até 3 anos, você consegue, dentro do sistema, visualizar uma foto dessas crianças, um breve relato dessas crianças e adolescentes, para ver se você consegue abrir o seu coração, expandir um pouco o seu perfil. E o trabalho dos grupos de apoio à adoção tem sido muito esse, de mostrar quais são as crianças reais e as adoções possíveis. Porque a gente pensa, eu sempre brinco no meu grupo de apoio sobre isso, quando fala, eu não sei se eu vou conseguir amar uma criança de 12 anos. De 13 anos. Aí eu pergunto, mas quando você conheceu o seu marido, ele tinha 10, né? Ele tinha 2, ele usava fralda? Não, quando eu conheci o marido, ele já era grande. E conseguiu amar. Por que a gente não vai conseguir amar um adolescente, não vai conseguir amar um pré-adolescente, ou não vai conseguir amar mais de um? Não sei se eu consigo mais de um. Não, a gente tem amor suficiente para quem precisa. A gente tem amor suficiente. Então, os grupos de apoio, especialmente aqui em São Paulo, os grupos que a gente acompanha, têm feito esse trabalho, tem grupos de busca ativa para a gente dar visibilidade a essas crianças também. A gente faz uma seleção desses pretendentes, né? Faz uma seleção prévia antes de indicar um pretendente para uma criança dessa, porque eles vêm com muitas demandas e vê se o pretendente está qualificado, está habilitado para isso. Mas é um trabalho muito bacana e os meus filhos, eu posso dizer que funciona, porque os meus filhos vieram através desse trabalho. Eu tenho outros casos, no meu grupo eu tenho casos de 4, 3, de 5, então a gente tem muitos casos e tem sido casos de sucesso. Eu ia te perguntar justamente isso, esses casos que você citou agora, estão relacionados a famílias que inicialmente não queriam a adoção tardia, por exemplo? Elas viraram aí a chavinha e conseguiram reverter esse jogo? Exatamente, a minha família própria. Eu não entrei na fila para adotar 5 crianças, né? Eu entrei na fila, eu tenho um filho biológico, eu entrei na fila para adotar uma menina, para a gente ficar com um casal, para a gente ser uma família normal, né? Considerada normal pela Olha sociedade. aí. Mas quando a gente viu a menina e viu quantos irmãos ela tinha e viu, eu tenho filhos gêmeos de 11 hoje, eles chegaram com 5, 2 meninos. Eu tenho uma menina que tem a idade do meu filho biológico, eu tenho uma menina mais velha, né? Foi um outro padrão que foi rompido. Não, só pode adotar crianças mais novas do filho que você já tem. Não, ele ganhou uma irmã mais velha, né? Saiu da ordem natural das Que coisas legal. e se dá super bem. E isso a gente foi construindo dentro desse diálogo, dessa conversa, desse trabalho que os grupos fazem, que a associação tenta divulgar. A gente tem trabalhado nisso porque são famílias que às vezes estão sofrendo a ausência de um filho e um filho lá sofrendo a ausência de pais e esse encontro precisa acontecer. Doutor Carlos, me fala o passo a passo de uma adoção hoje, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão pensando em fazer uma adoção, qual é o cenário que elas vão enfrentar? Qual é o passo a passo? Primeiro começa com uma visita, depois entra para a parte ali dos papéis, a parte legal. Como é que funciona? Bom, para você que está em casa e para você que quer adotar uma criança, a primeira coisa a fazer, não vá em maternidade, não vá em instituição de acolhimento, não vá em nenhum abrigo. Por favor, não faça isso, esse não é o caminho correto. O
caminho correto é procurar o Poder Judiciário. Então, aí na sua cidade tem um fórum, tem uma vara da infância e da juventude, ou tem uma vara de família que cuida de infância e juventude. Então, a primeira coisa a fazer é você ir até a vara da infância, na sua comarca, no fórum da sua cidade e procurar o setor técnico. Lá você vai obter as informações bem superficiais. Entretanto, aqui já esmiuçando um pouco mais, nós dizemos que tudo começa com a habilitação à adoção, aquilo que o Eduardo estava dizendo para a gente. Então, é um processo administrativo, onde você pode chegar ao juiz, ao promotor, assistente social da sua comarca, levar a documentação que eles vão exigir, né? Tem lá um elenco, vão te dar que é coisinha simples, RG, CPF, algumas coisas, comprovante de endereço, etc., né? Junta-se aquilo ali e então se inicia um processo de habilitação à adoção. Esse processo de habilitação à adoção vai correr no fórum da sua comarca e você vai ser convidado pelo setor técnico a participar, então, das entrevistas psicossociais, assistente social e psicólogo. Depois, né, dessas entrevistas, vai haver um laudo, o Ministério Público, o promotor, né, o curador, vai dar, então, o seu parecer e o juiz vai dar uma sentença de habilitação para você. Tudo isso também precedido de um curso de preparação. Isso é muito importante. Tem um curso de preparação, então, para essa família receber a criança. Esse curso de preparação, ele pode ser administrado pela vara da infância mesmo, como ele pode ser administrado em parceria técnica com os grupos de apoio à adoção, o qual o próprio Edu aqui representa. Então, quando o judiciário local não tem pernas bastante para poder atender essa demanda, que por vezes é muito grande, ele se socorre dos grupos de apoio à adoção. Então, a partir disso tudo, desses elementos todos de prova dentro de um processo judicial, embora administrativo, é que o juiz então vai habilitar a família à adoção. Ela não está ainda, não tem nenhuma criança a esse ponto. Então, a pessoa vai começar a fazer parte do elenco de famílias pretendentes à adoção. A famosa lista de espera, que eu não gosto de chamar de lista de espera, né? Porque realmente não é uma fila de espera. Não é um atrás do outro e vai naquela ordem estritamente cronológica. Por outro lado, a família vai ficar ali esperando e se preparando, depois de habilitada. Continua nos grupos de apoio à adoção, continua com o seu advogado, se preparando para que quando vier a criança, ela já esteja pronta. Quando a criança vem? A criança vem a partir do momento que ela é disponibilizada para a adoção. Então, se aqui no estado de São Paulo hoje nós temos cerca de 13 mil crianças institucionalizadas, não são 13 mil crianças que estão disponíveis à adoção. Existe uma diferença. Exatamente, porque essas crianças estão ali em situação de acolhimento, esperando voltar para a família. Só se elas não voltarem para a família que elas vão para a adoção. Tá? Então, nós não temos 13 mil crianças. Por outro lado, em todo o Brasil, nós temos cerca de 4.800 crianças e adolescentes aptos para serem adotados. E temos aí cerca de 30 mil pretendentes à adoção. Então, a primeira pergunta é por que não deu match ainda? Por quê? Né? Porque aquilo que o Eduardo estava falando, infelizmente, ainda no Brasil, o perfil da adoção ele é muito restrito. E todos nós, operadores sociais, operadores do direito, trabalhamos para alargar esse horizonte da família adotiva, para que ela possa também fazer adoção tardia e adoção de número de irmãos, como o Eduardo estava dizendo. Então, quando o juiz coloca uma criança para ser adotada, automaticamente ele insere os dados em um sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça, que é o Sistema Nacional de Adoção, e lá já vai estar também a família pretendente à adoção. Então, o match é feito de maneira informatizada. Então, todo dia, aliás, toda noite roda o sistema. No outro dia de manhã, o juiz já tem na tela do computador dele o match. A criança a ser adotada com esta família aqui. Então, esse juiz vai entrar em contato com a família de origem, com a família pretendente à adoção, e vai então saber se essa família pretende ainda mesmo ou não adotar umas crianças nessas características
dessa criança que foi colocada à disposição dele. Então, existe aí um match informatizado. E aí depois é que começa a aproximação, né? Depois é que começa... Eles se conhecem? Se conhecem, porque a criança, vamos supor, se a família pretendente coloca ali que ela não faz exigência de adotar somente no estado de São Paulo, nós que estamos falando aqui diretamente para o estado de São Paulo, ela pode colocar que ela quer adotar em qualquer parte do Brasil. Então a criança pode surgir lá em Manaus, pode surgir lá no Maranhão. Então a família tem que ter consciência também do fato de que ela precisa viajar para lá para conhecer a criança, precisa passar uns dias lá, às vezes precisa ir mais de uma vez até lá para ver a aproximação, o namoro, até acontecer o noivado e depois o casamento. Né? Então é um processo longo, é um processo que realmente demanda de todos nós, atores, operadores sociais e operadores do direito, muito cuidado, sermos muito sutis. Por isso é que a OAB prepara bem esses advogados, porque não é um advogado de causa civil, de causa criminal ou de causa trabalhista. Ele está lidando com vidas de pessoas, principalmente a criança. Isso é muito importante, né? Edu, você se sente confortável em contar como é que foi com você? Conto sem problemas. Eu tenho uma alegria de dividir a nossa história. Só fazer uma colocação aqui a respeito do Dr. Carlos falou. Né? Hoje, se a pessoa se interessar por adotar, ela pode acessar dentro do site CNJ um cadastro de pretendentes. Então, ela pode já preencher os seus dados ali dentro do site do SNJ. Você vai colocar Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, já vai aparecer. Você faz o seu pré-cadastro, coloca o perfil da sua criança e o sistema vai te dar a lista de documentos que você precisa apresentar na vara da infância. E o processo de habilitação, ele dispensa obrigatoriamente, né, não precisa, não é necessário a figura do advogado, então ele não tem custo, ele é gratuito, o processo de adoção também. Quando aparece a figura do advogado? Quando dá problema, né, doutor Carlos? Quando dá problema, a gente liga para o doutor Carlos, liga para os demais advogados, aí, especialistas na adoção, e aí eles vêm socorrer a gente. Mas o processo, o meu processo, por exemplo, correu todo administrativo, sem a necessidade da figura do advogado, e ele é pensado assim, para que todas as famílias possam ter esse acesso, mas necessitando de um advogado, a Defensoria Pública também está disponível. Então, isso é muito importante as famílias saberem, porque às vezes já pensam que vai ter muito gasto. Vão ter que gastar também muito dinheiro, né, nesse processo. Exatamente. O gasto está nessas questões que o Dr. Carlos colocou. Às vezes a criança vai aparecer em outro estado, você vai ter que disponibilizar valores. A minha era de Santa Catarina. Eu tive que ir algumas vezes a Santa Catarina nessa relação até poder trazer eles para casa, né? Então, quando a gente conheceu, pela foto, a gente conversou um pouco sobre isso é importante também, quando você não faz uma adoção solo, quando você tem esposa, marido, você precisa conversar, isso precisa estar alinhado entre a família, se você tem mais filhos, alinhar isso com a sua família, para entender que a sua família vai mudar e como vai ser essa mudança. E eu conversando com a minha esposa, com o meu filho também biológico, a gente entendeu que essa seria a nossa configuração familiar, nós vamos crescer, nós vamos ser uma família grande. E aí fomos até Santa Catarina para conhecê-los, e aí desde o dia que a gente conheceu, o coração já, né, abraçou, a gente voltou para São Paulo, passou mais 10 dias aqui e voltou para lá para ficar uma semana com eles lá na cidade deles. E eles saíram do acolhimento, do abrigo, no dia do aniversário do meu filho biológico. Então, no dia 10 de maio, nasceu meu filho biológico e nasceram outros 5 filhos por adoção para nós também, todos na mesma data. E aí a gente ficou 7 dias na cidade deles, acompanhados pela equipe técnica, e no final desses 7 dias, no dia 17, a gente retornou para São Paulo já com eles, já com a guarda, já nesse caminho de ter a adoção concretizada. E aí também é importante você saber, se você adota fora do estado, né, fora da sua cidade, você vai trazer a criança e aí a equipe técnica da sua cidade vai fazer esse acompanhamento. Você não vai ter que voltar lá para a cidade para esse acompanhamento. O processo corre pela sua cidade. E aí, depois a gente passou de maio a outubro, mais ou menos no dia 12, ali perto do dia 12, que a gente já estava comemorando, dia 10, saiu a certidão de nascimento deles, nova já, e a gente pôde comemorar. E fez 6 anos agora, dia 10 de maio, que a gente tirou eles do abrigo e pôde levar para casa. É sempre uma data que a gente comemora com muita alegria. Que legal, que legal. E como foi a sua adoção especificamente? Porque você também é adotado.
Sim, eu já tenho 44 anos, né? Eu já tenho quase a idade do Dr. Berlim aí, né? Estou quase chegando no Dr. Berlim, mas a minha adoção ela foi feita como a gente chama hoje em dia, e a gente nem pode mais usar esse nome, é adoção à brasileira, né? Porque naquele tempo, há 40 anos atrás, a gente não tinha o ECA, a gente não tinha um instituto que coordenasse todo esse trabalho. Antes da Constituição de 1988, o filho adotivo não tinha nem os seus direitos reconhecidos, né? Então, a minha adoção foi feita de forma a brasileira, a gente chama, que é de uma forma ilegal. A minha mãe adotiva, ela tinha um trabalho com a minha avó perto do hospital, e as pessoas que queriam ter filhos se hospedavam ali na casa delas, e as pessoas às vezes não queriam os filhos, iam embora e ficavam lá. E eu fui um desses que ficou, e a minha mãe quis, e assim fiquei. Eu tenho mais dois irmãos ainda, também que vieram numa condição semelhante, e até hoje eu não pude conhecer a minha mãe biológica, ainda sonho em conhecê-la. Um dia eu ainda vou encontrá-la, mas por enquanto ainda não encontrei. Mas foi feita uma adoção fora dos padrões, porque há 40 anos atrás a gente não Sim. tinha toda essa legislação a respeito da adoção. A adoção da minha mãe também foi da mesma forma que a sua, também não foi nos termos legais, jurídicos aí necessários. Doutor Carlos, É em isso que aí. momento o advogado aparece então? A gente estava comentando com o Edu que é no momento em que dá problema. Que tipo de problema pode acontecer num processo de adoção? Para que as pessoas se preparem também, porque a Exato. gente já está fazendo uma campanha aqui, Sim, né, Edu? claro. O advogado ele é necessário quando o juiz exige a presença do advogado, porque, como eu falei, faz parte do tripé da justiça, não é? A advocacia junto do Ministério Público e da magistratura é o tripé da justiça. Então, quando o juiz exige, ainda que não haja nenhum tipo de problema dentro do processo, o juiz exigindo, o advogado tem que estar lá. Né? Mesmo porque a Constituição Federal e a Constituição do Estado de São Paulo diz lá que o advogado é imprescindível à administração da justiça, em todos os casos. No caso ele não é necessário, não é, quando realmente está tudo em ordem. Agora, problemas surgem. Quais são os problemas? Destituição do poder familiar. Nem toda família quer, obviamente, dispor da sua criança que vá para a adoção. Então, ela se contrapõe ao desejo ou à necessidade que a criança tem de ir a uma outra família. Então, é um processo contraditório. Então, existem recursos e mais recursos, ou seja, a mãe, o pai, a avó, os parentes próximos não querem ficar com a criança, mas ao mesmo tempo não querem que ela vá para a adoção. Essa criança vai fazer o que o juiz tem que decidir. Como é que o juiz vai decidir então? Quando existe um contraditório entre as partes, ele nomeia advogado, defensor público, muitas vezes para a família que não tem possibilidade de pagar um advogado, e ao mesmo tempo a família pretendente contrata um advogado particular ou também recorre à defensoria pública, somos todos advogados, então vamos colocar ao juízo todos os elementos pró e contra a família de origem e aquela família adotante. Porém, o que se busca, todos, absolutamente todos, que buscam o que é melhor para essa criança neste momento. Qual é o direito dessa criança? Onde ela vai ficar melhor colocada hoje? A gente não sabe daqui 10, 15, 20 anos. Mas hoje, o que é melhor para essa criança? Ela voltar para a família de origem ou ela ir para a família que está adotando? Então, essa contradição de vontades é decidida pelo juízo, em defesa de ambas as partes. Então, nesse caso, é necessária a presença do advogado sempre. O senhor também é membro da Frente Parlamentar de Adoção, é isso? Sim, a Frente Parlamentar de Adoção aqui da casa, aqui da Alesp mesmo, né? Já existe em várias legislaturas, desde 2009, né? Em todas as legislaturas já existe a Frente Parlamentar de Adoção. Atualmente, o coordenador da Frente Parlamentar de Adoção é o deputado Caio França, né? E honrosamente, desde lá da sua criação primeira, 2009, 2010, eu faço parte, né, dessa frente parlamentar. Essa casa de leis aqui, ela se preocupa também com todas as crianças, não só aquelas que estão em família, mas também aquelas que precisam de uma família que possa prover esse direito à convivência familiar. Qual que é a importância de existir uma frente parlamentar sobre esse assunto? Importantíssimo, Bruna, e você também que está em casa, né? Eu acho que os nossos legisladores têm que se abrir, né, aos problemas sociais.
E os problemas sociais estão aí inerentes, não é só na época de campanha não, como todo mundo fala. A casa aqui trabalha bastante, a Frente Parlamentar trabalha bastante, né, pela convivência familiar, fazendo projetos de lei e passando projetos de lei em prol da política pública de atendimento à família, para que essas crianças nunca saiam de sua família, Bruna, para que o processo de adoção não exista. Que a criança permaneça ali na sua família onde ela foi criada. Mas quando isso não é possível, existem famílias vocacionadas e prontas, como a família do Eduardo, como tantas outras milhares de famílias ali. Então a casa aqui tem uma responsabilidade primeira na feitura da política pública de atendimento à família e à criança e ao adolescente. E que faz toda a diferença, né? Bom, Edu, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você, que tem voz aí no assunto, né? Propriedade para falar a respeito desse tema, deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente agora e que tem interesse nesse tema. O que você diria depois, né, de refletir aí a respeito da sua experiência individual como filho adotado e agora também pai de 5 crianças adotadas? Sim. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da gente dar visibilidade ao trabalho dos grupos de apoio, ao trabalho da associação, né, da HESP, e também a todas essas famílias, porque eu falo também, sei que falo em nome de tantas outras famílias que também adotaram um grupo de irmãos, adolescentes, bebês, pessoas, crianças com necessidades especiais, e têm vivido a alegria de viver uma família feliz. Então, a gente sabe que não existe família perfeita. Você que está tentando adotar, você que está entrando para o cadastro, para o sistema agora, não existe família perfeita, o seu filho não vai ser perfeito, nós não somos perfeitos, não existe gente perfeita. Mas existe família saudável, existe família feliz. Então, eu quero que você não desista do sonho de ser família. Talvez demore pouco, muito, eu não sei qual é o perfil, não sei qual é o seu sonho, mas eu quero dizer para você que vale a pena ser pai, vale a pena ser mãe, vale a pena ter filhos, vale a pena ter esse privilégio, né? Eu sempre faço essa associação que eu aprendi, que a gente, como pai, a gente não é marceneiro, a gente não transforma eles naquilo que a gente quer. A gente é jardineiro, né? A gente só dá condições deles serem o melhor que eles podem ser, e isso não tem preço. A gente viver essa experiência não tem preço. Então, nesse tempo que a gente está aqui falando de adoção, celebrando o Dia Nacional da Adoção, celebrando o mês da família, eu quero incentivar você. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. E, doutor Carlos, como advogado atuante também nessa causa, eu imagino que o senhor também já tenha visto muito de perto, muitas histórias de sucesso, né? Quais são as suas considerações também finais para quem está pensando numa adoção? Nesses 40 anos que eu milito na área da adoção, já fazem 40 anos, 41 agora, né? A gente já viu de tudo na área da adoção. Mas a minha mensagem para você que quer adotar, né, procure as vias legais. Isso é de suma importância. Como eu falei lá, não vá no orfanato, no abrigo, no educandário, na maternidade. Não, ali não é local de se fazer adoção, absolutamente. Faça uma adoção legal, faça uma adoção segura, faça uma adoção que vai durar para sempre, que vai te trazer muita felicidade, como feliz é a família do próprio Eduardo e tantas outras. Então, se você está com dúvida, procure um advogado. Você está com dúvida? Vá até a comarca, vá até o fórum da sua cidade, procure ali as informações, tá bom? Não pegue criança para criar, absolutamente, isso não é adoção, Bruna. Pegar para criar não é adoção. Nós temos instrumentos hoje para não cair, né, nas falhas que existiam há 40 anos atrás. Hoje ainda existe a lei muito está isso? ali. Existe. O Brasil é muito grande, né? Os nossos rincões aí, ainda muitas famílias pegam filhos para criar, filho de outro. E às vezes até enganando o próprio sistema. E veja, um alerta. Código Penal, artigo 242. Registrar como seu filho de outra pessoa é crime, da cadeia, tá bom? Então procure as vias legais, faça uma adoção legal, segura para sempre, com o apoio dos advogados, com o apoio dos grupos de apoio à adoção, com o auxílio do Poder Judiciário, sempre. Isso é segurança não só para você, é segurança para o teu filho também. Uma última pergunta que agora me veio à cabeça com o senhor falando a respeito dessa adoção à brasileira, né, que muitas pessoas ainda fazem. Pode ter consequências para a criança se ela for adotada dessa forma ilegal, doutor?
Olha, as consequências que pode haver ali, de você pegar uma criança sem ser pelo Poder Judiciário, é o fato de que mais cedo ou mais tarde, né, essa denúncia venha à tona, essa criança pode ser retirada também de sua família por estar numa situação de ilegalidade. Então preste muita atenção. Não é? Nossa, imagine o desgaste emocional, né, para essa família se acontecer algo nesse sentido. Claro, e porque muitas vezes existe aí também a busca e apreensão dessas crianças em situação irregular. Isso é um crime. Não cometa esse crime de jeito nenhum. As consequências para a criança são muito piores do que aquelas dos adultos, não é? Não é verdade? Sim. Porque o adulto consegue superar o trauma. E essa criança, o seu filho, o pretenso filho, vai superar esse trauma? Pensa nisso, tá bom? Doutor Carlos, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Edu, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua experiência, o seu trabalho aqui com a gente, foi ótimo. Agradeço demais a participação de ambos e eu espero que tenha sido um bate-papo também esclarecedor para você que está pensando em adotar uma criança, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.